Boa noite a todos e a todas. Vamos falar mais um pouco sobre Espiritismo. Vamos agregar um pouco mais de conhecimento tão importante, tão necessário para a nossa reforma íntima. É o momento em que nós temos que realmente refletir, adquirir um pouco mais de conhecimento, porque depois da tempestade, logo que venha a normalidade, que possamos ter esses conhecimentos e esses conhecimentos renovarem as nossas atitudes. Mudanças de comportamento são necessárias para a transformação do mundo no qual nós vivemos. Quando nós falamos em transição planetária, a transição é justamente essa mudança em que nós temos que ir adquirindo, ir fazendo a mudança, essa reforma íntima para o planeta de regeneração. E o tema de hoje é o que é a caridade. Precisamos refletir um pouco mais sobre este tema da caridade. Quando nós falamos em caridade, pensamos em darmos esmola? Será que quando fazemos esta ação de dar esmolas é um ato de caridade? Levarmos comida aos necessitados? Comprarmos uma rifa beneficente? Trabalharmos de voluntário numa instituição a fim de auxiliar ao próximo? Enfim, existem N ações voltadas para a caridade. Mas será se fazendo isso estaríamos com a consciência tranquila no dever cumprido como cristãos? Precisamos refletir bastante sobre a ação da caridade. E o que é a caridade propriamente dito? Tem um texto de Paulo, o apóstolo, que eu gostaria de compartilhar com vocês. A caridade segundo o apóstolo Paulo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior destas é a caridade. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 13. Interessante neste texto tão belo que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
da interpretação de Paulo em relação à caridade. A gente precisava realmente buscar subsídios para falar um pouco mais sobre caridade. E Paulo, nesta passagem, mostra aos cristãos de Corinto que a caridade é algo muito mais profundo e importante do que apenas darmos o que nos sobra aos carentes. Embora isso também seja um ato de caridade, não resume a grandiosa intenção contida nesta virtude. Então precisamos analisar este texto de Paulo para que possamos compreender um pouco mais a fundo o que é a caridade. E diz lá, nessa passagem de Paulo, uma frase, né, que está lá, bem assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como o sino que tine. O que será que está contido neste trecho desta carta? Esse trecho é um alerta a todos os que são oradores, sejam espíritas, católicos, evangélicos, umbandistas, ou qualquer pregador que fale dos ensinos divinos. De nada adianta ser belo na palavra e pobre de ações. O exemplo de mudança íntima, de transformação no bem, de luta constante contra as imperfeições, deve fazer parte da vida dos que se dedicam a divulgar a mensagem cristã. Conheceremos se a árvore é boa pelos frutos. Assim asseverou Jesus. Caso contrário, a palavra será como o sino que tine, ou seja, fará muito barulho e chamará até a atenção, mas não modificará os corações e inteligências a que é direcionada, porque não tem os exemplos. Nós lembramos do querido mestre. Ele não somente falava, mas ele vivia aquilo que falava, exemplificava, era o modelo, e é modelo até hoje para nós, de um verdadeiro cristão. Por isso que, se nós temos uma referência a ser seguida, essa referência sempre será Jesus. Outro trecho deste texto que precisa ser analisado é onde diz assim: e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Interessante como Paulo ele traz neste texto uma forma de interpretarmos a caridade, e não é fácil ser caridoso. Ter conhecimento espiritual não faz do ser um indivíduo caridoso. É Jesus mesmo que diz, agradecido a Deus por haver escondido os mistérios divinos dos sábios e os revelados aos simples. Ele quis referir-se ao sentimento e à fé nos ensinamentos espirituais. A mediunidade e o entendimento das leis do universo dão sim ao ser maior responsabilidade frente à vida. E de posse disso mantém seus detentores modificar suas condutas e buscar a humildade. A fé também não é sinônimo de caridade, pois sem obras a fé é morta.
segundo o apóstolo Tiago, em sua epístola, capítulo 2, versículo 17. Com a afirmativa de que, por mais fé que tivermos em Deus, em nossas próprias forças, nada seremos se não tivermos a ação da caridade. E Paulo chama a atenção dos religiosos em geral. Muitos de nós acreditamos que a crença inabalável é porta aberta para a ajuda do alto. Porém, se não nos ajudarmos praticando aquilo que cremos, através do bom exemplo das nossas ações, qual seria a vantagem de se possuir fé? Acreditar e não mostrar essa mudança, essa condição sublime? Que fé seria essa, né? Acreditar em Deus, mas não agir conforme suas leis? Interessante, né? Temos que pensar, refletir sobre este assunto. Ainda falando sobre a caridade no texto, esse texto de Paulo, está lá mais um trecho interessante. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Ele quer dizer que dar esmolas e acabar com a necessidade material do próximo é muito importante. Mas é preciso alertar as pessoas que tudo depende da intenção. Se fizermos a doação material com o objetivo de aparecermos aos outros, ou então para aliviarmos nossa consciência, estaremos nos enganando. Além disso, corremos o risco de ajudar aquele que tanto necessita, mas humilhá-lo ao mesmo tempo, com um ar de superioridade que normalmente fere. A doação tem que ser desinteressada. Deve brotar da compreensão da lei de Deus. Isso faz com que nos tornemos mais irmãos de quem ajudamos, e tendo como único fim o amparo, o alívio daquele que sofre. Ainda neste trecho, Paulo instrui de que nada adianta nos autoflagelarmos. Normalmente fazemos com o intuito de mostrarmos para quem nos vê que somos crentes em Deus. Mais importante que castigar o corpo com privações, sofrimentos, é sufocar as nossas más tendências, ainda o mal que reside em nós, que são as verdadeiras mães de nossas desgraças. É a mudança que temos que fazer, essa reforma íntima, que temos que iniciar o quanto antes. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade e não se ensoberbece. Mais um trecho importante da carta de Paulo. O apóstolo mostra que a verdadeira caridade traz a resignação, que é o entendimento das dificuldades da vida como obstáculos a serem vencidos, objetivando simplesmente o progresso espiritual. Todo obstáculo, toda dificuldade que enfrentamos tem o objetivo do nosso crescimento, do nosso progresso espiritual. Alia a bondade para com todos, independente do momento, pois a vingança e o ódio corroem o sentimento e turbam os sentidos racionais,
enquanto o perdão enobrece o ser. Quantas vezes nós temos que perdoar? Muitos já ouviram falar quantas vezes. O apóstolo ainda diz que a prudência deve fazer parte de quem busca a caridade, pois ser leviano traz consequências inesperadas. E o orgulho do homem pode contribuir para o afastamento do Pai, de Deus. É a pura verdade. Nosso orgulho não nos auxilia, não nos aproxima mais da espiritualidade amiga. No entanto, o nosso esforço para adquirirmos a humildade, a prática da resignação, da tolerância, da paciência, do perdão, com certeza estaremos mais próximos da espiritualidade amiga de Deus. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Mais um trecho a ser analisado. Em um mundo onde o que mais vale é a satisfação pessoal, mesmo em detrimento da paz alheia, a caridade busca decência e fraternidade. Precisamos refletir de que adianta levarmos vantagem em tudo se alguém estiver sofrendo com isso. Com certeza, esta dor do próximo será revertida em desespero, rancor, violência, que mais cedo ou mais tarde acabará voltando-se contra nós mesmos, nossos filhos ou amigos. Irritar-se é a melhor forma de perdermos a razão. Por isso a paciência e a sensatez fazem parte da caridade. Quando nós temos essa condição da paciência, da sensatez, leva o homem a pensar antes de agir. Assim devemos lembrar de que a justiça irá se fazer mais presente em nossa sociedade, libertando os seres das mentiras e intrigas que envolvem interesses pessoais. É a verdade prevalecendo, e só ela pode nos libertar da ignorância. Assim disse Jesus: a verdade vos libertará. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mais um trecho da carta de Paulo. A caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo tem sua hora. Saber esperar é próprio da caridade. Quando o ser amplia sua visão além da vida material, vê no horizonte a luz necessária para manter-se animado e vivo. Busca na sabedoria cristã o esclarecimento para suas dúvidas, deixando de lado o desespero. É o caminho do equilíbrio proporcionado pela caridade. É nesse sentido que o Espiritismo preenche muito das nossas necessidades como cristãos. Porque vamos agregando valores ao qual nós começamos a compreender a mudança que realizamos na sociedade com o conhecimento que adquirimos. E essa mudança ela se torna contextual
dentro do lar, dentro da família, dessa pequena célula da sociedade. Quando nós começamos a estudar, a compreender um pouco mais o Espiritismo, é na família que esse conhecimento terá uma ação extremamente importante. Essa é a palavra. Extremamente importante. Porque nós vamos não somente falar, nós vamos praticar aquilo que sabemos. Nós vamos exemplificar essa verdade. É isso que é extremamente importante quando nós temos esse conhecimento. Vivenciá-lo e exemplificá-lo. Mais um trecho lá da carta de Paulo aos Coríntios. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior destas é a caridade. Fé, a esperança e a caridade. Mas a maior destas é a caridade. Interessante. Paulo quer nos dizer que mudança íntima, humildade, obras, exemplo, doação desinteressada, resignação, bondade, perdão, a prudência, decência, razão, tranquilidade, sabedoria, justiça, amor ao próximo. É um momento de refletir o que verdadeiramente Paulo diz sobre o que é a caridade. E entendemos que, através desta mensagem, Paulo quer dizer que a caridade é um conjunto de atributos morais e intelectuais que fará do espírito ser dono do seu próprio destino. Ou seja, nós vamos compreender que caridade é esse conjunto de atributos que temos que ir adquirindo, desenvolvendo ao longo dessas tantas existências que temos. Nós estamos agregando valores morais que, junto com os intelectuais, estarão mudando o destino, nosso destino. A fé e a esperança são indispensáveis para uma existência sensata e confiante. São assessores da caridade, que será o sentimento principal a ser buscado pelo homem de bem, libertando de seu egoísmo e encaminhando-o para o reino de Deus. É a fé e a esperança. Mas são assessoras da caridade. É isso que ele quer nos dizer neste trecho desta carta a Coríntios. Tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 5, todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima: fora da caridade não há salvação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Diferente de outras religiões que colocam como essencial para a salvação a frequência exclusiva em suas fileiras, a doutrina espírita já mostra que o que interessa é a prática da caridade, seja ela feita em que religião for. Afinal de contas, Jesus nunca disse que esta ou aquela doutrina deveria ser seguida. Pelo menos eu nunca ouvi, nem li algo deste gênero. Mas já li que ele resumiu a lei e os profetas em amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. E este é o lema do Espiritismo.
Também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, que reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Precisamos entender que nem Paulo, nem Jesus, e muito menos a doutrina espírita, quer que sejamos santos. Os espíritos superiores sabem de nossas limitações e os ensinamentos cristãos são exatamente para ajudar-nos a superá-los. O que se espera do verdadeiro espírita ou cristão, que tem o mesmo sentido, é o esforço constante em analisar-se moralmente. E sempre que perceber, fora dos atributos que constituem a caridade, que erga a cabeça, que recomece novamente o caminho sem desespero ou pressa, mas a passos firmes e corajosos nessa transformação. Nós somos seres perfectíveis. A cada minuto, nós somos seres diferentes. Nós estamos avançando. Não estamos parados na nossa evolução. Estamos constantemente nesse progresso. Só que nós precisamos nos esforçarmos mais. Temos que estudarmos mais. Nos dedicarmos mais a essa mudança. É claro que os espíritos compreendem as nossas limitações. Mas quem limita a nossa condição somos nós mesmos. Vamos lembrar daquela frase de Jesus: sois deuses. Quando assim ele se dirigiu, ele estabeleceu ao ser humano, ao homem, um vasto e longo caminho a ser explorado. Não limitou, muito pelo contrário. Escancarou a porta e disse: quanto mais você souber, quanto mais você se modificar, mais perto da perfeição você estará. Quanto mais conhecimento, mais moralização você realizar em você, nos tornaremos deuses, anjos, trabalhadores da seara de Jesus, os verdadeiros trabalhadores, incansáveis. É isso que a doutrina espírita nos estabelece. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. É uma luta constante, sem cessar, que realizamos quando cá estamos, sob a vestimenta carnal. É essa luta que realizamos para compreender que realmente, sem caridade, não há salvação. Sem amar, não há como sermos perfeitos. A boa nova de Jesus, essa boa nova
que tanto ouvimos falar, é esse amor. O amor de Deus para conosco e nós para com o próximo e a Deus. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos. Espero que seja mais uma contribuição para a mudança, a transformação, e que tenhamos mais fé, mais coragem, mais determinação, perseverança e paciência. É o que nós precisamos desenvolver ao longo destes momentos, ao qual exige do espírito alguns atributos que ainda estão adormecidos ou não o praticamos, não o exercitamos. Obrigado a todos por este momento. Deixo um abraço a cada um e que a paz de Deus se faça presente nos seus lares, com seus familiares, hoje e sempre. Que assim seja.